Em 4 de maio de 1970, na Universidade Estadual de Kent, membros da Guarda Nacional de Ohio abriram fogo contra estudantes que protestavam contra a Guerra do Vietnã. Indignados com a expansão do conflito para o Camboja e sem perspectiva de fim, manifestantes contra a guerra se revoltaram em todos os Estados Unidos. Mas na Universidade Estadual de Kent, 4 estudantes foram baleados e mortos, e 2 deles nem sequer tinham relação com os protestos. Mais 9 ficaram gravemente feridos. Em resposta ao tiroteio, milhões de pessoas participaram de uma série de protestos não apenas contra a Guerra do Vietnã, mas também em solidariedade com aqueles que foram mortos. Talvez seja útil começar com a situação em relação à Guerra do Vietnã. Em 1970, os Estados Unidos estavam envolvidos na Guerra do Vietnã há cerca de 5 anos, tendo perdido quase 50 mil soldados até esse momento. Em 1966, ocorreram manifestações estudantis após a mudança na política de recrutamento, que retirou o adiamento para alunos da metade inferior das turmas serem convocados para a guerra. Alguns protestos se concentraram no papel da Dow Chemicals e na produção de napalm, uma arma que se tornou sinônimo do conflito. Em 1969, foi realizado o primeiro sorteio de recrutamento desde a Segunda Guerra Mundial. Isso ocorreu apesar da promessa de campanha de Richard Nixon no ano anterior de acabar definitivamente com o recrutamento. A oposição à guerra só aumentou quando vieram à tona massacres cometidos pelas forças americanas, como em My Lai. A ofensiva do Tet provou que as forças comunistas estavam longe de serem derrotadas e podiam realizar ataques massivos em todo o país. Muitos jovens ressentiam a ideia de se envolver em uma guerra como essa, mas o catalisador para grande parte dos protestos seria a decisão de invadir partes do Camboja em abril de 1970. Isso foi visto como uma determinação não apenas de continuar a guerra, mas de escalá-la para um país neutro. A Universidade Estadual de Kent já estava acostumada com protestos contra a guerra, mesmo antes do envolvimento total dos Estados Unidos no Vietnã. Em 1964, um pequeno grupo de estudantes da Universidade Estadual de Kent participou de protestos pacíficos, temendo que o envolvimento americano fosse iminente. Essas manifestações muitas vezes eram recebidas com violência por outros estudantes, com os manifestantes sendo alvejados com espingardas de ar comprimido. Os estudantes da Sociedade Democrática, ou SDS, um grupo ativista de esquerda, lideraram vários protestos no final dos anos 1960. Uma das principais exigências deles era a abolição do Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva, ou o programa ROTC. Esse programa era oferecido na Universidade Estadual de Kent e formava oficiais comissionados. Confrontos com a polícia levariam à proibição do núcleo da SDS na Universidade Estadual de Kent. Com rumores da invasão americana ao Camboja, iniciaram-se os protestos estudantis. Muitos deles cresceram com pais afetados pelos horrores da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia. Muitos esperavam que a Guerra do Vietnã não os afetaria tanto. No dia 30 de abril de 1970, o presidente Nixon anunciou que as forças dos Estados Unidos cruzariam a fronteira para o Camboja, onde as forças do Vietcong estavam buscando refúgio. No dia seguinte, protestos estudantis explodiram por todos os Estados Unidos. No dia 1º de maio de 1970, na Universidade Estadual de Kent, foi realizado um protesto contra a guerra no Commons, um grande espaço gramado aberto no centro do campus. Ele foi liderado por um grupo de estudantes de pós-graduação em História, chamado Historiadores Mundiais contra o Racismo e a Exploração. Em um ato simbólico, os estudantes enterraram uma cópia da Constituição dos Estados Unidos, para destacar que o Congresso ainda não havia declarado guerra. Cerca de 500 estudantes participaram e decidiram que outro protesto aconteceria na segunda-feira, 4 de maio. O evento foi pacífico durante o dia, mas à noite a violência começou. No entanto, há controvérsia sobre o motivo exato de a violência ter começado.
Disse que estudantes bêbados jogaram garrafas em carros da polícia, quebraram janelas e que a polícia respondeu de forma excessivamente rigorosa ao vandalismo. A situação se agravaria dramaticamente, com fogueiras acesas nas ruas. Toda a força policial de Kent, junto com policiais de condados vizinhos, foi convocada para lidar com os estudantes. O prefeito de Kent, Leroy Satram, então declarou estado de emergência. Gás lacrimogênio foi usado para dispersar os estudantes e 15 foram presos. No dia 2 de maio, o prefeito pediu ao governador de Ohio, James Rhodes, que enviasse a Guarda Nacional para ajudar a controlar a situação. Alguns donos de negócios foram coagidos por estudantes a apoiar os protestos contra a guerra, enquanto muitos estudantes ajudaram a limpar os danos. Circulavam rumores de que todo tipo de radical estava determinado a destruir prédios e negócios. Avistamentos de estudantes cadetes próximos ao prédio do ROTC geraram rumores de que a Guarda Nacional já estava no campus devido aos eventos da noite anterior. Mas um boato persistente era de que o prédio do ROTC, o escritório de recrutamento do Exército e o correio seriam destruídos. O prefeito proibiu a venda de álcool e decretou o toque de recolher na cidade para evitar repetição da violência da noite anterior. Mais policiais foram chamados para lidar com qualquer possível agitação, mas não haveria restrições à organização pacífica ou a manifestações no campus da universidade. Mas por volta das 17 horas, o prefeito fez uma ligação para solicitar o envio da Guarda Nacional. Por volta das 19h, um grupo de estudantes havia se reunido no centro do campus, sem conseguir entrar na cidade e ficando cada vez mais inquieto. A multidão cresceu e, por fim, se dirigiu ao prédio do YOTC, uma antiga estrutura de madeira da época da Segunda Guerra Mundial. Pedras foram jogadas antes do prédio ser incendiado com sinalizador e gasolina. Apesar de só cerca de 12 estudantes participarem do ato, muitos assistiram. Estudantes frustraram o combate ao fogo ao danificar o equipamento dos bombeiros, cortando a mangueira com picareta e facão. A polícia local chegou equipada para controle de distúrbios e dispersou os estudantes com gás lacrimogênio. Quando a Guarda Nacional chegou tarde à noite, também foi recebida com pedras dos estudantes. Durante toda a noite, um pequeno barracão e estandes de informação foram incendiados. O toque de recolher foi desrespeitado e fogueiras foram acesas nas ruas da cidade. Suspeita-se desde então que a destruição do prédio do ROTC foi premeditada, já que sinalizadores, uma picareta e um facão não são itens que normalmente se leva para uma manifestação pacífica. Também se acredita que aqueles que cometeram o incêndio criminoso não eram estudantes da universidade e apenas buscavam agitar a situação. Na manhã do dia 3 de maio, o governador Rhodes fez uma declaração à imprensa. Ele disse que os estudantes eram piores que os camisas pardas da Alemanha nazista e que os comunistas. Rhodes insistiu, afirmando: "Nós vamos erradicar o problema. Não vamos tratar os sintomas deles." Muitos viam Rhodes como alguém que estava inflamando a situação para beneficiar sua candidatura nas próximas eleições para o Senado dos Estados Unidos. Rhodes indicou que pretendia decretar estado de emergência, embora isso nunca tenha sido levado adiante. Ainda assim, oficiais da Guarda Nacional e docentes da universidade interpretaram isso como proibição de qualquer reunião. Exceto por alguns estudantes visitando os restos do prédio do ROTC, o dia foi, em grande parte, sem incidentes. Mas por volta das 20 horas, uma reunião pacífica começou a se formar no Commons. Por volta das 21h, os estudantes receberam ordem para se dispersar. A polícia voltou a usar gás lacrimogênio, mesmo sem ato violento dos estudantes. Mas os estudantes tentaram chegar até o reitor da universidade para exigir que a Guarda Nacional fosse retirada do campus, anistia para os estudantes presos e a abolição do ROTC. No entanto, nenhum encontro desse tipo entre os estudantes e o reitor aconteceu. Em vez disso, os estudantes foram informados de que o prefeito viria falar com os manifestantes. Mais uma vez, o prefeito Satram não foi autorizado a se dirigir à multidão.
e o coronel responsável pela Guarda Nacional leu a lei anti-motim, declarando que um toque de recolher estava em vigor. Foi nesse momento que os estudantes, sentindo-se desprezados e enganados pelas autoridades, tornaram-se hostis. Pedras foram atiradas contra os soldados da Guarda Nacional e 3 ficaram feridos. Com o uso de gás lacrimogênio e um helicóptero, os estudantes foram obrigados a recuar para seus dormitórios. Alguns estudantes tentaram invadir a biblioteca Memorial Rockwell próxima, e um estudante teria sido ferido com uma baioneta. 51 estudantes foram presos naquela noite por violar o toque de recolher. Na segunda-feira, 4 de maio, eles estavam ainda mais ressentidos com a Guarda Nacional. Não só havia uma presença militar em resposta a um protesto contra a guerra, mas eles também foram vistos impedindo o diálogo entre as autoridades e os estudantes. Quanto aos guardas, eles dormiram muito pouco, com uma média de apenas 3 horas. Às 8 da manhã, várias aulas já haviam sido canceladas após uma ameaça de bomba. Espalhou-se pelo campus a notícia de que outra manifestação aconteceria ao meio-dia. Os professores e as autoridades acreditavam que tal protesto seria permitido pela Guarda Nacional. Por volta das 11 da manhã, vários estudantes começaram a se reunir na Praça Central, alguns para protestar, outros para assistir e alguns apenas seguindo com seu dia normalmente. Alguns estudantes se viram impossibilitados de circular livremente pelo campus devido à presença da guarda, e por isso se juntaram ao protesto sem ter muita outra opção. Mas por volta das 11h45, cerca de 500 estudantes estavam na Praça Central e, de acordo com aqueles que comandavam a Guarda Nacional naquele dia, não representavam ameaça e estavam pacíficos. A Guarda Nacional tentou dispersar um grupo que se reunia perto das ruínas do prédio do ROTC com as armas prontas e carregadas, ou seja, com uma bala na câmara, prontas para disparar. Pedras começaram a ser atiradas e cantos contra a guerra abafaram a ordem. O general de brigada, Robert Canterbury, ordenou que cerca de 100 guardas formassem uma linha de escaramuça, com armas prontas e carregadas, baionetas fixadas e máscaras de gás colocadas. Ao meio-dia, havia cerca de 1.000 estudantes presentes. O objetivo da linha de escaramuça era dispersar a multidão, embora a autoridade para realizar tal ação fosse motivo de controvérsia. Canterbury depois disse que sua autoridade para dispersar a multidão vinha da proclamação do governador Rhodes ou da lei antidistúrbios. Enquanto a linha avançava na multidão, granadas de gás lacrimogênio foram disparadas, caíram antes do alvo e depois devolvidas pelos estudantes. Algumas granadas atingiram estudantes que só observavam os acontecimentos sem participar. À medida que os guardas marchavam pela Praça Central, os estudantes fugiram, mas, com o passar do tempo, muitos estudantes se uniram em sua fúria e se reagruparam. Os estudantes agiram em solidariedade e gritavam: "Porcos fora do campus!". Quando estudantes jogaram pedras, alguns foram espancados por guardas com cacetetes ao recusarem-se a largar os projéteis. Alguns estudantes acabaram em um estacionamento e foi relatado que esse grupo estava jogando uma grande quantidade de pedras. Os guardas ajoelharam-se no campo de futebol americano e apontaram suas armas para os estudantes no estacionamento. Após 10 minutos, Canterbury ordenou que seus guardas recuassem, sentindo que a multidão havia se dispersado o suficiente e acreditando de forma equivocada que seus homens já tinham usado todo o gás lacrimogênio. Esperava-se que os soldados voltassem para o prédio do ROTC incendiado e que o perigo para os estudantes já tivesse passado. Alguns estudantes chegaram a poucos metros dos guardas, gritando e zombando, embora os casos de arremesso de pedras tivessem diminuído. Canterbury diria mais tarde: quando a formação das tropas chegou à área próxima ao Taylor Hall, a multidão, que estava à direita, em frente ao Taylor Hall e no estacionamento, avançou contra nosso flanco direito. Eles estavam jogando pedras, gritando obscenidades e ameaçando: "Matem os porcos! Matem os porcos!". A atitude da multidão, nesse momento, era ameaçadora e agressiva. Eu senti que, diante do extremo perigo
Para as tropas, naquele momento, eles estavam justificados em atirar. Ao chegarem ao topo da colina Taylor, os guardas abriram fogo nos estudantes que os seguiam. Não houve nenhum aviso verbal dado pelos guardas quando estavam prestes a abrir fogo. Os oficiais responsáveis afirmaram que não deram ordens para atirar. O que se afirma é que um único disparo foi ouvido, seguido por uma rajada de tiros. Cerca de 67 tiros foram disparados de pistolas, rifles e uma espingarda. Alguns afirmaram que atiraram apenas para o alto, enquanto outros disseram que atiraram contra a multidão. Ao todo, 4 estudantes foram mortos, sendo eles Jeffrey Miller, Alison Krause, William Schroeder e Sandra Lee Shower. Mais 9 ficaram feridos, incluindo um estudante chamado Dean, que ficou permanentemente paralisado do peito para baixo. Os estudantes mais próximos, atingidos, estavam entre 6 e 12 metros dos guardas, e muitos outros foram atingidos a distâncias bem maiores, alguns sendo feridos por tiros de ricochete. Entre os que foram mortos e feridos, o papel que desempenharam no protesto variava bastante. William Schroeder era um cadete do ROTC que não havia participado do protesto. Jeffrey Miller foi visto devolvendo granadas de gás. Alison Krause e Sandra Lee Shower estavam a caminho da aula ou assistindo de longe quando foram mortas. Após os disparos, tanto estudantes quanto guardas tentaram prestar os primeiros socorros aos mortos e feridos, mas estudantes enfurecidos forçaram os guardas a recuar ainda mais, e estes lançaram gás lacrimogênio enquanto se retiravam. Ordens foram dadas para cessar disparos, exceto sob instrução de um oficial. Ao verem seus alunos mortos, alguns membros do corpo docente, que anteriormente atuavam como mediadores nos protestos, buscaram evitar mais derramamento de sangue. Alguns falaram aos seus alunos que os guardas eram jovens apavorados, que a situação havia escalado e precisava se acalmar. Um professor, Glenn W. Frank, conseguiu impedir que um grupo de guardas dispersasse um grupo de estudantes tomados pela dor, insistindo que eles teriam que passar por cima do seu cadáver. Em menos de 1 hora após o tiroteio, os mortos e feridos já haviam sido retirados e a praça foi esvaziada. O motivo do tiroteio não está totalmente claro. Alguns apontam para um suposto atirador em um prédio da universidade que teria disparado contra os guardas, embora uma investigação do FBI não tenha encontrado evidências dessa alegação. Outros afirmam que temeram por suas vidas quando os estudantes correram morro acima, seguindo os guardas em retirada. Outros afirmaram que não temeram por suas vidas, mas abriram fogo porque acharam que haviam recebido ordem de atirar de seus colegas que já estavam atirando. Como os guardas foram considerados em legítima defesa, não houve ação criminal contra eles. No entanto, um processo civil, movido em 1979 pelos estudantes feridos de Kent State e suas famílias, resultou em um acordo de $675 mil. Desde o massacre, as táticas de controle de distúrbios da Guarda Nacional mudaram, passando a usar balas de borracha e outras armas menos letais. As consequências do tiroteio foram profundas. Fotografias dos mortos e feridos logo vieram à tona, notavelmente tiradas pelo estudante de jornalismo John Philo. Ela mostrava uma mulher chamada Mary Ann gritando enquanto se agacha perto do corpo sem vida de Jeffrey Miller. A fotografia ganhou o prêmio Pulitzer em 1971 e se tornou uma das imagens-chave do movimento anti-guerra. Centenas de outras universidades organizaram seus próprios protestos e greves em resposta ao tiroteio. Mais de 4 milhões de estudantes participaram de greves em todo o país. O governo Nixon tentou retratar os estudantes como se travassem uma guerra civil e não como manifestantes contra a guerra. Existem até várias teorias sobre o tiroteio, especialmente sobre o papel desempenhado por um informante estudantil do FBI chamado Terry Norman, que foi a única pessoa, além dos guardas, conhecida por estar armada nos protestos. Apenas 11 dias após o tiroteio em Kent State,
estudantes da tradicionalmente negra Jackson State University foram mortos a tiros pela polícia enquanto protestavam. Cerca de 100 estudantes protestaram contra a guerra e o tiroteio por 2 noites antes de serem alvejados, embora tenha havido pouca ou nenhuma indignação com essas mortes. Quanto ao público em geral, muitos colocaram a culpa exclusivamente nos estudantes e não nos guardas. O movimento anti-guerra era amplamente visto como antipatriótico. Em Nova York, os Hard Hat Riots envolveram trabalhadores da construção e de escritórios que se viam como patriotas em confronto violento com estudantes manifestantes considerados antipatrióticos. Embora tenha começado como um comício anti-guerra, o protesto logo focou na oposição à presença da Guarda Nacional. Para aqueles que já eram contra a guerra, era um símbolo tangível do sistema militar contra o qual eles lutavam. Para alguns, a Guarda era considerada invasora, impedindo atividades pacíficas e pronta para usar gás lacrimogênio contra quem desobedecesse. Um oficial presente observou que sentiu que os estudantes viam os guardas como se vê um circo, como algo que não deveria ser levado a sério e que não poderia representar nenhum perigo real. Porque os guardas receberam ordens para carregar e preparar rifles, prontos para atirar em estudantes desarmados, sempre será uma dúvida sobre a proporcionalidade dessa ação. Porque os soldados receberam ordens para marchar pela multidão de estudantes que se reorganizava enquanto avançavam, levando os guardas a serem cercados, é outra questão, pois isso inflamou a situação em vez de dispersar a multidão. O direito de protestar é um componente fundamental de uma nação democrática em funcionamento. A fúria de uma geração foi marcada para ser extinta. As divisões que vieram à tona continuam, e a justificativa para a violência praticada pelo Estado contra os manifestantes continuará sendo um tema discutido repetidas vezes. Mas o tiroteio na Universidade Estadual de Kent mostrou que até mesmo estudantes relativamente abastados do meio-oeste dos Estados Unidos podiam ser envolvidos nesse tipo de violência, estivessem participando ou apenas seguindo com seu dia.